Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre um caso clínico bem interessante, a respeito de edemas em membros inferiores, em membros em gerais, emagrecimento e alguns outros fatores associados, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui para a gente fazer essas discussões de casos clínicos. Vamos lá? Vou fixar aqui para nós começarmos em definitivo, tá? Café com acupuntura é um caso clínico de emagrecimento e edema em membros. Show! Vamos lá? Vamos entender mais a respeito desse caso clínico? Então, vamos começando aqui, debatendo, e qualquer dúvida vocês vão mandando aí que nós vamos fazendo aí a interação com vocês. Beleza? Nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino, 62 anos de idade, tá? 62 anos de idade, que vem apresentando então um quadro de edema em membros. Tá? Inclusive ela está em acompanhamento com o fisioterapeuta fazendo drenagens linfáticas por conta desses edemas, mas precisamos entender mais, a respeito desse processo, para que também a acupuntura possa ajudar ela da melhor forma possível. Tá? É uma paciente também sobrepeso. Então o emagrecimento também é algo que ela busca, tá? E mais do que isso, essa paciente tem um histórico, interessante aqui, que vai permitir com que nós possamos, então, avaliar melhor, entender melhor, não só do físico, mas também com relação às questões mentais, emocionais dessa paciente. Perfeito? Então vamos lá para o histórico dela, Para o histórico dela, que ela chega então por conta desse edema, E eu já começo falando que o edema ele pode ter duas características. Ele pode ser aquele edema mais aquoso, que você pega nele, parece um balãozinho de água, mas pode ser aquele edema também mais denso, mais pesado, mais condensado, que você faz a palpação e ele fica bem marcado, que é o edema da terra. Tá? Então o edema ele pode ser dessas duas características e quando nós formos falarmos do tratamento, eu trago a visão de como você diferenciar, inclusive na linha terapêutica a ser utilizada com esses dois tipos de edema. Tá? É uma paciente então que está sobrepeso, tá? Então está acima do peso. Tá? E é uma paciente, então, que vem de uma remissão de câncer. Tá? Ela teve um câncer de ovário em 2020, mais ou menos 2020 para 2021. Ela está em remissão desde março de 2021. Tá? Faz acompanhamento com o médico oncologista, faz os exames, todos os marcadores tumorais estão em ordem, estão em equilíbrio em todo esse processo desde março de 2021. Mas é algo que a gente já coloca porque já nos faz pensar que essa alteração de forma, que gerou o câncer, essa estagnação de energia que já chegou no câncer, gerando um câncer de ovário, já acometeu aqui, o elemento madeira, a terra interferindo no madeira. Então, se nós olhássemos a grosso modo, como eu gosto sempre de falar aqui, através desse processo da fisiologia energética, parece que o elemento mais comprometido dessa paciente é o elemento terra, tá? Mas nós vamos ainda aprofundar mais em todas as questões, tá? Ela fez o tratamento, fez a cirurgia, fez quimioterapia e entrou então com uma neuropatia, tá? Algumas medicações, quimioterápicos são capazes de promover, como consequência, essa neuropatia de membros, tá? Então essa paciente desenvolveu e a neuropatia vem por conta do elemento madeira, porque é o elemento madeira que coordena nervos periféricos, tá? Nervos periféricos. Essa é uma paciente que faz caminhada 3 vezes por semana, tá? É uma paciente que também apresenta constipação intestinal,
constipação intestinal, tá? Raras, às vezes, ela tem cefaleia, tá? Então não é algo frequente, ela tem, mas é muito raro, né? É uma pessoa que vem apresentando hipertensão arterial sistêmica, tá? E ela se relata ser uma paciente muito dinâmica, de muito bom humor, tá? E ela até traz que não tem muitas alterações emocionais, tá? Mas é aí que eu quero que vocês entendam o nosso paciente. Porque o nosso paciente, ele chega num primeiro momento e ele fala realmente, eu estou super tranquilo, eu não tenho alterações de humor, eu não tenho alterações emocionais. Mas um paciente que já tem hipertensão arterial, que teve um câncer, né, tá com uma neuropatia, tem cefaleia mesmo que de vez em quando, tá? Apresenta constipação intestinal, apresenta o edema, o sobrepeso, isso vem por conta das características, né, temperamentais, conscienciais dessa paciente. Então pode ser que ela ainda não, né, se habituou com as suas emoções, ela não tem esse autoconhecimento das emoções, ou até ela conhece as suas emoções, mas que nesse primeiro momento ela não consegue falar, ela não se sente tranquila para falar. Então ela fala realmente que ela é dinâmica, que ela é uma pessoa com bom humor, tá? Mas nós precisamos entender que por trás de tudo isso tem uma pessoa. E essa pessoa, então, né, ela tem sim alterações emocionais, porque isso é natural do ser humano. Nenhum de nós ficamos imune às alterações emocionais. As emoções, elas são primordiais. São elas que nos fazem, no processo evolutivo, são elas que nos protegem da vida. É necessário nós termos medo. É necessário. Se nós não temos, nós entramos no risco. É o medo que faz com que nós não entramos na frente de um caminhão. É o medo que faz nós não pularmos de um precipício. Então, as emoções são necessárias, tá? Mas, infelizmente, nós, como seres humanos, nós não conseguimos visualizar essas emoções da melhor forma possível. E isso acaba gerando, né, alterações emocionais mais graves. Porque as emoções, elas são necessárias, mas elas precisam de um autoconhecimento, de uma racionalização e de uma conscientização para que elas possam ser transformadas, para que elas não gerem patologias, mas gerem um equilíbrio. É a emoção sendo transformada em sentimento. Tá? Tudo isso eu quero explicar, essa transformação de emoção em sentimento, essa racionalização, essa conscientização das emoções, né, visto através da neurociência e de toda a base da medicina chinesa. Eu quero explicar no evento Semana da Acupuntura Emocional, que vai acontecer nos dias 11, 13 e 14 de setembro, às 8 horas da noite. Então eu te convido a ir lá no link da minha bio, fazer a sua inscrição, que eu quero que você aprenda mais a respeito dessas características. Aprenda como você vai lidar com a paciente desse nível, que chegou falando que ela está ok emocionalmente, mas que nós sabemos que por trás tem sim emoções, né, que geraram esses padrões de desequilíbrios. Não só para os nossos pacientes, mas para trazer esse autoconhecimento para nós mesmos, né? Muitas vezes nós precisamos. Muitas vezes nós estamos atordoados aqui nas tarefas do dia a dia e nem percebemos as emoções que estão gerando desequilíbrios em nós. Perfeito? Então, dito tudo isso, né, eu vou trazer o diagnóstico da língua para a gente fazer a avaliação da língua dessa paciente, para nós entendermos mais a respeito dos desequilíbrios energéticos. E depois nós falamos mais sobre as questões emocionais. Tá? Então vamos lá, eu vou colocar a foto da língua dela aqui, tá? Para nós fazermos a avaliação. Primeiro fator que nós vamos avaliar, saburra. E aí, tem saburra nessa língua? A saburra está presente ou ausente? O que vocês acham? Se ela estiver presente, essa saburra, ela é de característica de qual cor? Mais branca ou mais amarelada? Me ajudem aí. Olha, se nós batermos o olho, nós vamos falar que a saburra está ausente. Exatamente. Mas se você olhar no centro da língua, vai confirmar que a saburra está ausente. Mas se você olhar nas laterais da língua, você percebe que tem uma saburra fina sendo formada, em especial na lateral da língua. Na lateral da língua.
que tem uma certa saburra, de uma coloração mais amarela, fina, pegando na lateral da língua e chegando especialmente ali na região do triplo aquecedor superior? Vocês conseguem perceber essa saburra aí? Sim ou não? Me confirmem se vocês conseguem visualizar. Mais nas laterais e mais específica ali na região do triplo aquecedor, mais na região do pulmão. Show! Uma saburra leve, fina, mais amarelada. Então eu vou colocar aqui, ó, saburra amarela, mais nas laterais e na região do pulmão. Mais na região lateral e na região do pulmão. Perfeito. Isso aqui vai nos direcionar para alguns fatores. Tá? Segundo fator que nós vamos avaliar, a cor dessa língua. Qual que é a cor dessa língua? Ela é uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Essa é uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Qual é a coloração que vocês conseguem visualizar nessa língua? Olha que interessante que a ponta dela está extremamente vermelha, né? A foto cortou um pouquinho, mas a ponta está extremamente vermelha. E se nós conseguimos visualizar a ponta bem vermelha, o restante dessa língua, ela tem uma característica mais de palidez. Perfeito. Pálida no corpo. Show! Maravilha, isso mesmo. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são as alterações de forma. E essa língua apresenta alteração de forma? Tá? Tem fissuras, está edemaciada, está volumosa, tem marcas de dentições? Tem marcas de dentições? Como que estão as alterações de forma dessa língua? Sim, tem fissuras, né? Várias fissuras, seja elas na horizontal ou na vertical. É uma língua, sim, apesar de estar mais restrita à imagem, é uma língua que tem apresentando, né, um edemaciado, marcas de dentições, tá? Principalmente do lado direito, né? Nós temos as marcas de dentições mais proeminentes. Perfeito. E por fim, o último fator que nós vamos avaliar nessa língua é a umidade. Essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Ela apresenta brilho de líquidos orgânicos ou é uma língua mais seca? Sim, tem petequias. Tem petequias. Exatamente. Show de bola, Rosa Maria. Presença de petequias, né? Que nos mostra o calor, que nós já tínhamos até visto ali na ponta mais vermelha, né? E aí, mais úmida ou mais seca? Tem brilho nela? Tem, né? Tem um certo brilho nela, tanto que dá até um reflexo ali, né? Da foto. Então, a língua mais úmida. Show! Perfeito. Então vamos traduzir isso, né? Eu gosto de fazer o diagnóstico da língua dessa forma porque nós vemos então, né, encontramos todos os achados e agora nós vamos traduzir isso para os padrões sindrômicos. Tá? Então se tem uma saburra amarelada na lateral e no pulmão, é uma paciente que tem calor no fígado, na vesícula biliar e no pulmão. No fígado, na vesícula biliar e no pulmão. Tá? Se a ponta está vermelha, ela tem um calor também no coração. Então, olha, basicamente é uma paciente que tem uma grande quantidade de calor. Grande quantidade de calor, certo? Pálida. A palidez nos mostra uma deficiência de sangue. Tá? Se tem fissura, nos mostra uma deficiência da energia yin-chi do baço. Se está edemaciada, se está denteada, nos mostra uma estagnação de Qi do fígado, da vesícula biliar e do baço.
A estagnação do baço já chegando no fígado e na vesícula biliar, nas laterais. Tá? E se ela está úmida, nos mostra uma deficiência da energia yang-qi do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular. Show? Olha só que interessante que agora nós vamos conseguir fazer uma avaliação ainda mais profunda desse caso. Fazer uma avaliação ainda mais profunda. Porque, segundo o diagnóstico, nós chegamos que essa paciente tem calor no coração, ela tem calor no pulmão, ela tem calor no fígado e na vesícula biliar. Show? É uma paciente com uma grande quantidade de calor. Tá? Mas ela também tem uma deficiência de sangue. Deficiência de sangue. A língua está mais pálida. Tá? Ela também tem uma deficiência de energia yin-qi, que está gerando uma estagnação de qi, e está gerando também uma estagnação de qi do fígado e da vesícula biliar. Olha que interessante. E ela também está apresentando uma deficiência da energia yang-qi do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular. Olha que interessante agora, porque nós podemos entender esse padrão de desequilíbrio da seguinte forma. Então, a paciente vem apresentando muita deficiência com estagnação, né? Então, vou até colocar aqui, ó, gerando uma deficiência, né, do estômago e do baço, que gera uma estagnação de energia, estagnação de qi. Essa estagnação de qi, ela chega também lá no fígado e na vesícula biliar. Essa estagnação de energia que chegou lá pela deficiência de energia começa a gerar no organismo muito o quê? Calor. Por quê? Porque o organismo ele precisa de um livre fluxo de energia. A energia precisa ter um livre fluxo em todas as direções. Se está muito estagnado, se está muito parado, se está muito denso, não consegue circular. Se não consegue circular, o organismo, nossa, está tendo muita estagnação. Isso aqui está ficando parado. Vou aumentar um pouco o calor, para quê? Para tentar diluir essa energia e levar o livre fluxo de novo. Só que aí vira um fator patológico que ele não consegue diluir, né? Porque essa estagnação pode vir da alimentação, pode vir, né, de uma deficiência exata do estômago e do baço, pode vir de um sedentarismo. É uma paciente que faz caminhada 3 vezes por semana, mas é uma paciente que já está sobrepeso, então ela precisaria de um pouco a mais, de um esforço a mais para consumir essa energia densa. Tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Tá fazendo sentido ou não? E aí, então, esse processo começa a gerar, né, as alterações. Vamos comigo aqui? Vamos comigo? Ó, nem falamos só a respeito da alimentação da paciente, mas é um sinal de alerta. A alimentação é um sinal de alerta. Tá? Se a alimentação da paciente não é boa, compromete o estômago e o baço, não consegue fazer a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos, começa a gerar estagnação, fica estagnado, energia para, começa a gerar sobrepeso, começa a gerar umidade, começa a gerar mucosidade, começa a gerar fleuma, gera estagnação de energia, sobrepeso. O sobrepeso gera uma alteração de forma. Então aqui, ó, posso até ir colocando aqui, já para a gente ir acompanhando. Alteração de forma, sobrepeso. Tá? Esse sobrepeso, essa alteração de forma começa a gerar um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma, que começa a interferir lá no elemento madeira. O que gera? Câncer de ovário. Sobrepeso. E aí o organismo vem e traz calor. Traz calor para quê? Para tentar diluir essa energia. Gera o quê? Processo inflamatório. Em especial onde? Em especial lá no elemento madeira, no fígado e na vesícula biliar. Em especial no coração, gerando hipertensão arterial. Em especial no intestino, gerando constipação intestinal. Consumindo a energia yang que não deixa
diluir essa energia, que não deixa circular essa energia, gerando ainda mais estagnação. Percebem o quanto fica fácil a partir do momento que você entende a fisiologia energética por trás, junta isso com o diagnóstico para você seguir uma linha terapêutica? Então, nós temos aqui uma alteração do elemento terra, que continua interferindo na terra e na madeira, e ela começa a gerar um processo ainda maior, né? Ainda maior no fogo, na madeira e no metal. Se nós temos um comprometimento da terra, da madeira, do fogo e do metal, isso vai comprometer quem? A essência. A essência. O desgaste da energia Jin Chi. O desgaste da energia Jin Chi. Que compromete também aqui em quê? No edema. Que é o que ela veio nos buscar para fazer o tratamento. Nossa, agora tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Vamos aprofundar ainda mais? Porque se ela tem um comprometimento desse nível, o que nós podemos pensar? Nós podemos pensar aqui, que uma preocupação pode ter sido um gatilho para os desequilíbrios da terra, gerando a deficiência de estômago e de baço, que comprometeu, gerando então um aumento da preocupação, que gera frustração, que gera raiva, tá? E isso vai desencadear em ansiedade, isso vai gerar em insatisfação, isso vai gerar o quê? Medo e insegurança. Pensa uma paciente que tem um diagnóstico de câncer. Isso não gera medo, não gera insegurança, não gera ansiedade? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem perceber o quanto as emoções elas estão inerentes nos nossos desequilíbrios energéticos? E o quanto isso chega nos nossos padrões de desequilíbrios físicos? Sim ou não? Faz sentido para vocês? Explodiu a cabeça aí? Manda a cabecinha saindo fumaça aí para quem explodiu a cabeça. Para eu entender. E aí a paciente chega então, eu tô com sobrepeso, eu estou com edema de membros, eu tô fazendo fisioterapia, tô fazendo drenagem, mas nada melhora. Por que não melhora? Porque tem alguns fatores por trás desses padrões de desequilíbrios. Quais são esses padrões? Vamos no mais básico, nos desequilíbrios energéticos. A energia está estagnada, não está circulando, então chega o sobrepeso, chega o edema. Mais ainda, vamos aprofundar mais? Vamos entender que por trás tem emoções, medo, insegurança, frustrações, ansiedade, preocupações, insatisfações que vão gerar esse processo. Mais ainda, vocês entendem e concordam que se nós controlarmos o temperamento, se nós controlarmos as emoções, nós não vamos facilitar o reequilíbrio energético? E se reequilibrar a energia e as emoções, o físico não vai ser fácil de gerar uma melhora? Uma alteração de padrão? Uma melhora, inclusive, de hábitos de vida? Uma mudança, inclusive, na preferência por alimentos? Porque se nós temos emoções, emoções de frustração, emoções de ansiedade, tanto é que a paciente já tem hipertensão, emoções de raiva, emoções de preocupação, emoções de medo e insatisfação, você acha que você vai ter as melhores escolhas alimentares? Quando nós ficamos ansiosos, o que nós buscamos? Um docinho, né? Eu mereço. Um docinho, uma massa, uma pizza. Alimentos mais densos, um pãozinho. Então nós entramos num processo de piora nas escolhas alimentares, que compromete o ciclo, que vem aqui e prejudica ainda mais a deficiência de estômago e do baço dessa paciente, que vai gerar uma bola de neve. E aí, mais do que tudo, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: uma paciente que já teve um câncer de ovário, já fez tratamento,
Está em remissão. Ótimo, graças a Deus, está em remissão. Ela está num processo de remissão. Tá? Já tem mais ou menos 2 anos isso, mais de 2 anos, tá? Mas ela vem fazendo acompanhamento. Mas se nós olharmos para essa paciente e conseguirmos ver que ela ainda tem muita alteração de forma, muito calor, muito processo inflamatório, ela tem uma predisposição, inclusive, a ter uma recidiva. Então precisamos ajudar essa paciente a melhorar esses padrões de desequilíbrios energéticos, a controlar o seu emocional para que essa remissão seja total e não volte mais. Olha que perfeito. Olha que incrível isso. E é isso que muda todo o jogo dentro da acupuntura. Isso que muda todo o jogo dentro da acupuntura. Porque aí, se você tem todo esse conhecimento, você pode vir aqui, ó, e fazer o quê? Fazer uma dessensibilização da água. Ah, professor, por que você vai começar na água? Porque eu preferi usar o inverso do que essa paciente tem. Então ela vem por conta do edema que está gerando um processo, né, de restrição na circulação linfática dela, vindo por conta de um desgaste da energia ancestral, por conta de um desequilíbrio dos outros elementos. Então faço da água para começar a trabalhar, né, de fora para dentro. De fora para dentro, do desequilíbrio que chegou por último para os desequilíbrios primários dessa paciente, tá? Dessensibilização da água, depois vou fazer a dessensibilização do metal para melhorar a energia yang, melhorar a constipação intestinal. Posso até associar a dessensibilização do metal com a liberação diafragmática, tá? Posso utilizar isso associado também com a dessensibilização do fogo para melhorar a ansiedade, a dessensibilização da madeira para melhorar a circulação energética e faço a dessensibilização da terra para melhorar o padrão de desequilíbrio energético e emocional, para melhorar a preocupação, auxiliar no sobrepeso, auxiliar na drenagem linfática dessa paciente, para que a fisioterapeuta possa fazer a drenagem linfática e ter um resultado ainda mais efetivo. Tá? E tudo isso aqui vai promover na paciente, tá, limpeza dessas emoções, limpeza da preocupação, limpeza da raiva, da frustração, limpeza da ansiedade, limpeza da insatisfação e da tristeza, e limpeza do medo e da insegurança. Isso vai fazer com que a paciente, né, desenvolva um autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai gerar um autocontrole das emoções. Vai gerar um autocontrole das emoções. Vai promover com que ela possa entender esse processo. E mesmo ela se achando uma pessoa dinâmica, se achando uma pessoa com bom humor, né, ela possa ver que lá no fundo, lá no inconsciente, pode ter, né, um processo de emoções que estão aprisionadas. De emoções que ela não consegue perceber, que estão no inconsciente, mas que vai trazer uma racionalização e uma conscientização dessas emoções. Além de tudo isso aqui, ó, professor, isso aqui é o único caminho? Não, se você quiser vir e fazer também a dessensibilização de forma direta, né, dessensibilização da terra, para melhorar já o padrão de preocupação e de desequilíbrio do estômago e do baço. Você pode vir fazer da madeira para melhorar a circulação energética, a dessensibilização do fogo, do metal. E por último fazer da água, pode também, não tem problema. Isso aqui não é uma metodologia fechada. Isso vai depender dos seus objetivos e da sua avaliação. Pode fazer também. Professor, posso associar a dessensibilização gestacional aqui para limpar essas emoções que possam ter vindo desde o período que ela estava no ventre da mãe dela? Pode. Mas tudo isso aqui, ó, você vai ter que associar com a melhora da alimentação, porque a base dela vem da captação da energia yin, do estômago e do baço. Então precisamos estar atentos demais à alimentação dessa paciente e também associar a atividade
física, porque nada é melhor para o paciente fazer atividade física para diluir a energia e colocar essa energia para circular, para captar mais energia yang, né? Para trazer uma limpeza dessas emoções, uma limpeza desses padrões de desequilíbrios energéticos, até porque essa paciente tem uma deficiência de sangue, e se tem uma deficiência de sangue, o sono pode ser ruim, pode não ser de boa qualidade. Se o sangue não é de boa qualidade, ele gera um comprometimento energético e emocional. Tá? Então, quando o sangue começa a circular, faz mais atividade física, ela melhora o padrão de sono dela, melhora o padrão de limpeza energética e emocional. Olha que incrível, olha o nível que a gente chega de tratamento com a acupuntura. É isso que eu quero para vocês. E é por isso que nos dias 11, 13 e 14 de setembro eu vou fazer um evento chamado Semana da Acupuntura Emocional. É online e gratuito, basta você se comprometer e ir lá no link da minha bio, fazer a sua inscrição e assistir às aulas, porque essas aulas não ficam gravadas. Então assista às aulas, convidem seus colegas e vamos juntos promover uma transformação na forma de olhar, na forma de tratar com a acupuntura, para trazer os melhores resultados para os nossos pacientes. Olha que maluco esse caso clínico. Um caso clínico de uma paciente com sobrepeso e edema em membros inferiores, que tudo isso vem por conta de um padrão emocional dela, que deve estar inerente na constituição física dessa paciente. E que agora nós conseguimos, com o auxílio da acupuntura, promover nela um autoconhecimento e um autocontrole das emoções, para que esse temperamento dela seja mudado de dentro para fora e ela possa olhar para ela e falar: nossa, eu mudei muito, valeu a pena. É esse nível de acupuntura que eu quero que nós entregamos para os nossos pacientes. É por isso que eu estou aqui toda terça e quinta-feira discutindo casos clínicos. E se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão, me chama lá no direct, me manda a foto da língua, tá? E a anamnese do paciente, que eu coloco aqui na lista pra gente fazer. Show? Valeu a pena essa discussão? Explodiu a mente aí? Maravilha! Então, esse foi o nosso caso clínico de hoje, tá, pessoal? Semana que vem eu volto com mais discussões de casos clínicos. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Pode me chamar no direct que eu respondo todas as suas dúvidas. Professor, quero entender mais um pouquinho. Me chama lá no direct que eu te explico. Professor, quero uma aula mais profunda. Me manda lá que a gente vai conversando e eu vou mandando para vocês. Porque a nossa intenção aqui é levar o melhor conteúdo, levar o melhor conhecimento, levar aquilo que transformou a minha vida, tá? Dentro da acupuntura, para que vocês levem isso para mais pacientes. É plantando uma sementinha. É a lei da semeadura, né? Se nós abrirmos uma maçã agora, nós podemos até contar quantas sementes tem ali dentro. Mas se eu jogar uma semente de maçã numa terra fértil, né, eu nunca vou saber quantas maçãs essa semente vai ser possível de gerar. Essa é a intenção aqui. É multiplicar. É sermos agentes multiplicadores de transformações nos nossos pacientes. E não ser apenas colocadores de agulha. Tá? É olhar e ver o nosso paciente de uma forma integrativa, trazendo o maior proveito desse paciente, promovendo uma transformação. Eu sei, muitos alunos já falaram, mas não tem dinheiro no mundo que pague o paciente virar para você e falar: nossa, hoje eu sou outra pessoa, hoje eu consigo me olhar com outros olhos dentro da acupuntura, depois que eu fiz tratamento com você de acupuntura. É transformação pessoal, profissional, é liberdade emocional, tudo isso, beleza? Então, pessoal, nos vemos semana que vem. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Qualquer coisa, é só me chamar no direct, tá? Estamos juntos sempre e qualquer dúvida, estou sempre por aí. Aguardo vocês, tá? Dentro da Semana da Acupuntura Emocional, que vai ser na outra semana, tá? Nos dias 11, 13 e 14 de setembro. Programe 8 horas da noite para você não ficar de fora. Transformou a maneira de lidar com os pacientes. Só gratidão, professor. Maravilha, Karen. Como você explica isso para o paciente? Para ela tomar consciência e mudar hábitos? Olha, eu não explico. Por quê? Porque às vezes o paciente não está no momento para entender essa mudança. Então o que eu faço? Eu trato com a acupuntura e as agulhas serão um veículo que permitirão que o paciente traga isso do sistema límbico para o neocórtex, para trazer uma conscientização e uma racionalização das emoções.
Então eu não preciso falar para o meu paciente, ele fala para mim, porque ele vai chegar para mim e falar, nossa, isso parece que parece que eu vim para tratar uma cefaleia e eu estou percebendo que eu estou menos inseguro, que eu estou menos nervoso. Por quê? Porque ele está percebendo, o autoconhecimento chegou. Então, não adianta eu chegar para um paciente desse aqui e falar, isso aqui tudo é por conta que você é preocupado, que você tem frustrações, que você tem insatisfações. Não, às vezes o paciente não tem ainda aquela visão para entender esse processo. Então, eu uso a acupuntura como um veículo e não falo para o meu paciente. E depois, lá na frente, ele vira e fala, nossa, eu percebi isso. As pessoas em volta dele percebeu. Por quê? Porque trouxe clareza mental, aí sim ele conseguiu ver. Traz mais discernimento, aí ele consegue ver. Show? Perfeito? Então faço isso sem gerar nenhuma indução ao meu paciente. Isso que faz ainda ser mais incrível. Beleza? Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.